Sábado, 15 de outubro de 2022, 28ª semana do Tempo Comum, refletimos o Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículos de 8 a 12. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados em como ou com que vos defendereis, ou com o que direis, pois nesta hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. A partir do Evangelho de hoje, podemos refletir dois aspectos do Evangelho de São Lucas. O primeiro é o nosso testemunho cristão. O segundo é a ação do Espírito Santo na missão de Jesus e na missão da Igreja. Como é importante o nosso testemunho, a nossa fé, a vivência da mesma palavra de Deus. Nós somos chamados hoje a testemunhar a esperança de que ainda é possível vivermos na nossa vida aquilo que Jesus pede que vivamos, colocá-lo em primeiro lugar, e as outras coisas são secundárias. Se colocamos Jesus acima de todos os nossos desejos, sonhos, aspirações, bens e tudo, então a força e a graça do Espírito Santo agirá em cada um de nós. Desde o princípio até o fim da sua obra, o evangelista São Lucas insiste na presença atuante do Espírito Santo na pessoa, quanto também no ministério de Jesus. O Espírito Santo age em tudo, atua em tudo. A Igreja cumprirá sua missão de testemunha de Jesus, sempre debaixo da sombra protetora e da assistência do Espírito Santo. Nós somos assistidos, guiados e conduzidos pelo Espírito Santo. Muitas vezes não sabemos nem de onde vêm as inspirações, mas fica claro em Lucas que as nossas aspirações, se somos deixados conduzir por ele, elas vêm do Espírito Santo. Na passagem de hoje, Jesus encoraja os discípulos ao testemunho, a testemunhar essa mesma presença do Espírito. Em lugar de renegar Jesus e sua palavra, blasfemando contra o Espírito Santo, por quem Jesus agia, o discípulo é convocado à lealdade e ao testemunho, à fidelidade. A blasfêmia contra o Espírito Santo consiste em não considerar que ele morava e agia em Jesus e negar sua ação na missão dele. Quando blasfemamos contra o Espírito Santo, quando renegamos essa presença dele na vida de Jesus e na nossa vida, o Espírito Santo age independente da nossa condição. Quem der testemunho de Jesus diante dos homens será lembrado pelo próprio Jesus diante do Pai. O discípulo é chamado ao testemunho corajoso, pois é consciente da assistência do Espírito Santo. O Divino Espírito, além de ensinar o que se deve falar, é o defensor, o paráclito, o advogado do discípulo fiel diante da hostilidade humana. O cristão
Basta deixar-se conduzir por este mesmo Espírito. Deixemos que Ele nos guie e lá diante de Deus vamos receber a gratificação, vamos dizer assim, por aquilo que fizermos aqui na Terra. O nosso testemunho de missionários e missionárias de Cristo neste mundo é de suma importância, pois aí seremos também nós acolhidos no reino de Deus. Que façamos a nossa opção sempre por testemunhar o reino aonde mais for necessário, mesmo que custe sacrifícios e até a cruz. Que Deus abençoe você.